boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, dia 4 de outubro de 2022, aqui em São Paulo faz frio em plena primavera. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Luiz Renato Ignarra. Ele possui graduação em Economia pela USP, é mestre em Ciências da Comunicação também pela USP, e tem doutorado pelo Departamento de Relações Públicas e Propagandas e Turismo da Escola de Comunicação e Arte. Atualmente é sócio proprietário da LR Ignarra Planejamento em Turismo, consultor externo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e consultor da empresa Howard HTL. Tem experiência na área de turismo e cultura, atuando principalmente nos seguintes temas: turismo, cultura, eventos e entretenimento. O tema a ser abordado hoje, observatórios de turismo. Professor Luiz Renato, seja muitíssimo bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Boa noite a todas e a todos. É sempre uma satisfação recebê-los nessa live que fazemos dentro da possibilidade, procurando manter realmente o calendário. Então, sejam muito bem-vindos neste espaço de convergência, de ideação e, acima de tudo, de compartilhamento. Quero saudar o meu querido amigo, colega e companheiro de longo percurso, Luiz Renato Ignarra. Seja também muito bem-vindo a este espaço onde transitamos, conscientes dos adjetivos da convivência mútua que tivemos, construindo na lucidez das palavras novas reflexões. Hoje, trabalhando a questão dos laboratórios ou dos observatórios de turismo. Então, o que eu queria destacar, que é muito importante, é sumamente importante, as pesquisas em redes e turismo. É fundamental se pesquisar turismo e não esquecer nunca que o tema é um fenômeno transversal, intersetorial, inter- e transdisciplinar, a nos exigir uma visão holística do seu sistema como um todo. Tal qual um sistema aberto, o turismo está em contínua simbiose, com três perpendiculares à base de um tripé sociopolítico e econômico, e as adjacências naturais. Portanto, o turismo está sujeito a vetores de transformação de diferentes fontes importantes de desenvolvimentos recentes. São, por exemplo, a questão da demanda de tendência conduzida por novos padrões de família, a consolidação empresarial e corporativas devido a inovações e tecnologias, notadamente as plataformas digitais de fornecimento de transportes, de hospedagem e serviços, e, por outro lado, o perfil de gerenciamento das evoluções. É desafiado por uma interdependência sistêmica, como o modelo que podemos tomar a direção, o confronto, os níveis de empresas, via de regra também entre a política e a razão da política. Os observatórios de turismo, para que se tenha efetivamente uma diretriz, é preciso ter uma vinculação ideal, pelas características e, sobretudo, técnicas,
seria de decisão de uma universidade, não somente parte de uma instituição e principal perspectiva multi e interdisciplinar. A questão da transdisciplinaridade que eu venho destacando e seus diversos cursos superiores. Programa de pós-graduação, estrito sensu, que assegurará a transversalidade e a intersetorialidade das pesquisas que são requeridas para essa visão holística do turismo. Claro que isso complementaria o envolvimento do setor público, das entidades empresariais e do terceiro setor. A criação de uma metodologia ou de metodologias embasadas no envolvimento do setor público, das entidades empresariais, a criação de metodologia e métodos reconhecidos em pesquisas científicas, a questão dos sistemas projetados visando integração progressiva, investimento financeiro na fase pré-operacional dos sistemas, capacitação dos atores para o uso dos sistemas e a realização de uma gestão baseada em garantia de sigilo dos participantes, continuidade das ações, disponibilidade de pessoal capacitado para a atuação com pesquisa em turismo. Observatórios se apoiam na melhoria de políticas públicas e a governança mediante a agregação de maior racionalidade. Então, é preciso, na sua organização, a disponibilização de dados para aprovar a tomada de decisões pelos atores no âmbito do turismo e da gestão turística. O espaço geográfico, o que acontece com o turismo, os diferentes atores implicados nessa produção turística, as diferentes perspectivas de evolução desse sistema territorial, composto por um conjunto de atores que compartilham num mesmo espaço a partir de diferentes territorializações. As diferenças de entendimentos, falta de coordenação, baixa sinergia que estamos verificando, sobreposições e ações, conflitos entre iniciativas, integração e georreferenciamento nos estudos sobre a região turística e a estruturação de sistema de coleta de dados sobre o perfil da demanda. E naturalmente, isto é fundamental. O Luiz Renato, que conhece muito bem isso, até porque trabalha e sempre trabalhou diuturnamente com isso, é de chamar a atenção que, apesar essa grande importância do turismo no mundo atual, a produção de estatísticas econômicas, por exemplo, sobre o setor relativamente deficiente, cria uma realidade, sobretudo a natureza diferenciada e complexa do setor, tradicionalmente criando uma classificação de atividades econômicas que são feitas pela natureza e tipo dos seus produtos. Então, a atividade turística não é identificada corretamente pelos produtos gerados, mas sim pela condição daqueles produtos que são consumidos. Se o turismo é uma atividade associada aos indivíduos na sua condição de visitante, ou seja, na fruição do lugar, fora do seu entorno habitual de vida, onde qualquer produção econômica diretamente associada aos visitantes deve ser identificada como turística,
Portanto, o turismo é uma atividade definida a partir da ótica do consumo. E isto é que está dificultando alguns dados e algumas pesquisas e que necessitam que o observatório, que os observatórios trabalhem nessa ordem. O Brasil é o único país, ele ainda não tem as suas contas satélites, não é? Quando já a Colômbia tem, o Peru, o Chile, e nós não temos ainda as nossas contas satélites, exatamente por esta ótica um pouco distorcida da visão sobre os dados de oferta e demanda do turismo. Eram essas as considerações iniciais, e quero, a partir de agora, convidar o meu querido amigo e colega Luiz Renato Ignarra, como disse, companheiro de muitos percursos, projetos e trabalhos acadêmicos, para as suas considerações sobre o tema muito importante desta live. Por favor, Luiz Renato, a palavra é sua. Só um segundinho. Professor, o professor Cani está nos bastidores. Ele vai participar também, tá? Ótimo. Ele só precisa conectar o som dele aqui, porque ele não tá me dando acesso. Assim que ele der acesso, eu coloco ele na live. Ótimo. Muito bom. Professor, quero agradecer o convite que o senhor fez, é uma honra estar participando com você. E vou começar falando a coisa mais óbvia do mundo, né? O turismo é um setor econômico, né, extremamente complexo e diversificado, né? E qualquer profissional da área de turismo, né, que tenha lido a Bíblia do Turismo, né, o livro Análise Estrutural do Turismo, do professor Mário Beni, sabe o que eu estou falando, né? Trata-se de uma cadeia produtiva que mistura atrativos naturais, atrativos culturais, atrativos artificiais, né? Uma variedade grande de serviços públicos e privados, né? E uma série infinita de atividades, muitas delas formais e muitas informais, né? Então, essa heterogeneidade da atividade turística, né, é que faz com que o processo de dimensionamento dessa atividade seja complexo, né? Se a gente observar a maioria dos destinos turísticos, né, pelo menos os destinos turísticos brasileiros, né, grande parte deles não tem a menor ideia de qual é a participação do turismo no PIB municipal. Não tem ideia de quantas pessoas, né, estão desenvolvendo atividade econômica no turismo, né? Quantos empregos diretos, indiretos, né? Não sabem quanto de arrecadação de imposto, por exemplo, né? Então, a partir dessa constatação, né, é que meu foco de interesse, né, passou a ser essa questão da informação de números quantitativos da atividade turística, né? Pela minha formação acadêmica, né, de economia, né, eu tenho um interesse particular, né, na busca de sistemas que possam mensurar o setor turístico, tá certo? Queria fazer um breve histórico para a gente entender como é que a gente chegou esse tipo de observatório de turismo hoje, né? No início da década de 80, né, eu trabalhei na literatura, né? E um dos primeiros projetos que eu trabalhei foi de negociar junto com o Ministério da Economia, né, o Ministério da Indústria e Comércio, a separação da conta turismo da conta balanço de pagamentos do país.
né? Sim. Até aquela época não existia essa noção de contraturismo, né? Já ainda na década de 80, né, eu participava como consultor da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, né? E na época, né, se eu não estou enganado, em 1987, era prefeito de São Paulo Jânio Quadros. E ele tinha a intenção de privatizar o AMB, Isso. na alegação de que o AMB era uma empresa deficitária. E ele tinha razão, de fato era deficitária, né? Mas muito importante, né, para a geração de eventos em São Paulo. E a Federação do Comércio, então, me encomendou um estudo para identificar qual era o impacto na economia municipal de São Paulo a existência do Parque Anhembi, né? E eu demonstrei que o que o município arrecadava em termos de impostos em função dos eventos que aconteciam no Anhembi eram muitas vezes maior do que o prejuízo que o equipamento dava, né? Claro. Também ainda na década de 80, né, eu desenvolvi uma dissertação de mestrado que foi orientada, né, pelo professor Mário Beni, em que eu buscava entender qual era a importância do turismo de segunda residência no município de São Sebastião. Aliás, município que hoje é a minha residência, eu moro aqui em São Sebastião, né? Então, novamente, eu buscava quantificar a importância do turismo de segunda residência para entender essa importância, né? Muito bem. Mais tarde, na década já de 90, né, eu desenvolvi uma tese de doutorado, né, orientada pelo professor Wilson Rabai, né, que é um dos grandes especialistas na área de economia do turismo do país, né? E lá a gente buscou identificar qual era o impacto dos eventos, né, na ocupação hoteleira do município de São Paulo, né? Então, novamente, é uma busca de quantificar esse fenômeno, né? E foi só na década seguinte, né, começo dos anos 2000, é que começaram a aparecer aí os primeiros observatórios de turismo, né? Entre os primeiros, com certeza não foi o primeiro, mas um dos primeiros foi o desenvolvido na SP Tours, né? Na época que o presidente era o Caio Luiz de Carvalho, né? Coincidentemente, né? Sim. Não querendo parecer não querendo parecer coruja, mas sendo, né? Esse projeto foi coordenado pelo meu filho lá no SP Tours, né? Então, foi um primeiro observatório municipal de grande capital, né, sendo desenvolvido, né? Esse mecanismo, né, é um mecanismo que visa implantar uma plataforma de informações, como o professor citou na apresentação dele ali, né, que contribua para que os gestores públicos e privados, né, tenham informações para as suas tomadas de decisões, certo? Essas plataformas, né, elas contam com informações de oferta e de demanda, né? Do lado da oferta, né, o grande problema desses observatórios, né, se refere à precariedade das informações dos inventários turísticos locais, né? Muitos desses municípios, né, que fazem o seu inventário turístico não têm capacidade de fazer uma manutenção dessa informação. Então, a maioria dos inventários turísticos que estão nos observatórios, eles são de informações muitas vezes ultrapassadas, incompletas, né? Existe uma dificuldade de se manter
atualizado isso. Né? Se a gente for observar, em vários municípios, a gente vai entrar lá no site do município, site oficial do município, vai ver qual é a disponibilidade de serviços turísticos, principalmente na área de hotelaria, né? E vai comparar em sites de busca como o TripAdvisor, com o Trivago, né? Vai ver que esses sites têm uma oferta 2, 3, às vezes 4 vezes maior do que está lá no site oficial do município, né? Frente a essa grande dificuldade de manter essas informações atualizadas, né? Mas, recentemente, eu tenho visto aí alguns trabalhos, né, em termos de inventário turístico, em que a informação do inventário é do próprio empreendimento. Então, é um autopreenchimento, né? Sim. Isso, de certa forma, pode manter o inventário mais atualizado, né? Mas, de outra, também não garante a qualidade da informação, né? A informação pode estar viesada aí pelo interesse de quem está postando aquela informação, né? Ainda da oferta, né? Existem muitos observatórios aí com informações sobre geração de empregos, né? Porém, a maioria deles, né, se não a totalidade, a base da informação é CAGED, né, do Ministério do Trabalho, né? E o CAGED, ele lista apenas os empregos formais, né? E nós sabemos que no turismo os empregos informais têm um peso bastante grande, né? Sim. Notadamente naqueles municípios que existe uma sazonalidade forte, né? Então, existe muita mão de obra temporária, né, que não está incluída nesses empregos formais aí, né? A gente, ainda na década de 80, a FIP, né, desenvolveu um trabalho para a Embratur lá que procurava dimensionar indicadores de fatores de multiplicação dos empregos, né? Eles indicavam, né, um indicador de 2 empregos informais para cada formal, né? Mas é uma informação de 40 anos atrás, né? Certo? Do lado da demanda, né, é que existe um esforço maior, né, a partir de pesquisas, de entrevistas com turistas, né? A própria legislação aí das instâncias turísticas, dos municípios de interesse turístico, né, determinam que o município tem que fazer essas pesquisas de demanda para dimensionar esse volume de demanda no município, né? Porém, esse método de pesquisa também tem lá seus problemas, né? Por mais que a gente tenha amostras significativas, e nem sempre isso acontece, né, do universo de turistas, né? Muitas das pesquisas são feitas em períodos específicos do contrato de quem está desenvolvendo aquele trabalho, né? Isso não permite uma amostra significativa da dinâmica do fluxo turístico, né? Muitas vezes a empresa vai lá fazer o plano de turismo do município, faz uma pesquisa na baixa estação, né? Ou faz uma pesquisa na alta, não tem tempo de fazer na baixa, né? Então tem um certo viés aí nessa amostra, né? Agora, a amostra ela só é válida se a gente descobrir qual é o universo, né? Claro. E esse universo os municípios não têm, né? Ou a maioria deles não tem, né? Ou tem muita dificuldade para identificar esse universo, né? Quando se trata de um destino turístico, né, que tenha os seus acessos controlados, né, é fácil da gente identificar esse universo, né? Então, tem muitos parques nacionais aí que a gente sabe perfeitamente qual é a demanda, porque tem que passar por um acesso controlado, né?
alguns municípios até, pela sua posição geográfica, que estão, sei lá, em ilhas, né? Sim. Em Ilhabela, por exemplo, né? A contabilização do movimento nas balsas pode ajudar esse Claro. dimensionamento do universo. Né? Mas na maioria dos municípios não existe esse controle. Né? Então, Não. fica difícil a gente. Além da questão de identificar qual é o volume do universo, né? Os observatórios têm trabalhado bastante nisso, né? No comportamento da demanda, na evolução da Sim. demanda. Né? E, para isso, tem utilizado indicadores indiretos aí, né? Alguns, acho que com bastante propriedade. Né? Então, tem muitos municípios que utiliza, por exemplo, variação do consumo de energia elétrica, no pressuposto de que, né, na alta estação o consumo de energia elétrica naquele município é maior em função do fluxo turístico. Né? Outros Sim. utilizam coleta de lixo. Né? Sim. Alguns, diria que alguns muito poucos, né, conseguem separar na sua arrecadação de impostos municipais, né, os impostos derivados das empresas de turismo, Sim. que eu acho que é um processo bastante razoável para a gente mensurar o fluxo turístico, né? Porém, né, essa separação não parece ser muito simples para muitos municípios. Né? Mas também é um mecanismo de se mensurar a variação, né? Não, evidentemente, o universo. Né? Mais recentemente, né, alguns municípios têm trabalhado com a questão da tecnologia da informação aí, né, e buscado mensurar fluxos turísticos através de alguns mecanismos baseados na tecnologia da comunicação. Né? Então, existe, principalmente na aplicação na Europa, né, existe aqui no Brasil também, mas a maior parte na Europa, de monitoramento de celulares. Né? Então, através do monitoramento de celulares, é possível identificar volume de demanda em determinados atrativos, em determinados destinos on time. Né? Ferramentas do tipo beacons, né, são utilizadas também em atrativos, principalmente. Né? Dá para a gente identificar o volume de visitantes nos atrativos também em tempo real. Né? De outro lado, também vamos dizer, a avaliação, né, dos serviços dos atrativos tem desenvolvido técnicas aí bastante interessantes, né, principalmente através, né, das redes sociais. Então, existe lá, né, índice de reputação de atrativos e de serviços que são derivados, né, dessas redes sociais. Né? É um fenômeno interessante porque hoje o turista ele é um grande consumidor de informação e, ao mesmo tempo, ele é um produtor de informação. Né? À medida que ele vai colocando seus likes lá nas redes sociais, ele vai possibilitando informações para outros consumidores. Né? Então, essa questão do conceito de destinos turísticos inteligentes, né, com que os observatórios de turismo, né, tenham que evoluir para o uso dessas tecnologias. Né? A gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre essas tecnologias, né? Mas acho que não é o caso. Né? Eu gostaria mais reforçar que não há como a gente planejar um desenvolvimento turístico sem um conjunto de informações razoavelmente confiáveis. Né? E, para isso, é importante que os destinos turísticos trabalhem na montagem desses
observatórios. É isso que eu gostaria de colocar, professor. Muito bom, Luiz. Você conclui com aquilo que nós já estamos observando na Europa. Tenho alguns ex-alunos que estão atuando, um na Universidade de Melbourne e alguns na Europa, que já trabalham há algum tempo com observatórios de turismo, nas DMOs, né? Destination Manager Organization, que corresponderia hoje àquilo que o Ministério de Turismo propõe, que são as IGRs, Instâncias de Gerenciamento Regional, né? Que ainda estão engatinhando depois do processo aí de regionalização do turismo, chegando aí a 347 regiões turísticas no país. Boa noite, Fernando Cani. É um prazer. Como vai? No desca. É um prazer tê-lo aqui. Gostaríamos que você também dirigisse a palavra aos nossos amigos, companheiros, ex-colegas que nos assistem. Beni-san, konbanwa. Fernando Saudações alviverdes, professor. Saudações alviverdes. Adorando aqui essa troca de ideias do palestrino com São Paulino Luiz. Dois dos mais memoráveis professores meus aí na minha formação, referências profissionais, aos quais eu tenho muita admiração e me senti muito honrado aí, fiquei até assustado com a postagem da Gislaine de fazer o convite aqui para compartilhar essas ponderações que fazem aí sobre os observatórios. Acho que ambos já discorreram de forma bem panorâmica e completa essa situação às quais a gente se depara hoje em dia, né? E acho que o pessoal da área de tecnologia disse que a gente está num momento muito relevante na história da civilização, porque o impacto dessa revolução que o Klaus Schwab chama de 4.0, ela vai ser muito, muito maior do que foram as revoluções industriais do passado, né? Seja porque a gente tem já disponível para uso civil, inclusive, o que se colocam como tecnologias habilitadoras, né, exponenciais, e essa análise combinatória de tudo o que elas podem propiciar tecnologicamente levam a gente a possibilidades as mais diversas para o bem e para o mal, né, diga-se. O Luiz pontuou precisamente que cada vez mais essas capacidades de conectividade e sensorização dão essa precisão do que o professor Beni colocou sobre a rastreabilidade da demanda, né? Talvez a gente esteja arrumando para políticas de turismo mais assertivas, aonde a gente faça investimentos, aonde a gente tem escala de visitação e, portanto, oportunidades de otimização, né, de um desenvolvimento econômico local e, ao mesmo tempo, a preocupação da pressão de uso, né, no tempo e no espaço, que sempre foram os desafios, né, dessa sustentabilidade. A gente tem a concentração de fluxos concentrado em determinados horários do dia, em determinados dias da semana, em determinados meses, e, ao mesmo tempo, geograficamente. Então, acho que a gente pode
monitorar onde estão, o comportamento de consumo e, ao mesmo tempo, contribuir para o espraiamento deles e que eles possam beneficiar uma heterogeneidade de empreendedores, né, da cadeia produtiva. Enfim, eu acho que a gente está no meio no começo dessa nova curva, né, de aprendizagem com essas novidades. Muito bom, Cani. Eu gostaria de perguntar ao Luiz e ao Cani voltando um pouco num assunto que me preocupa muito, que são as plataformas de serviços que estão conquistando o mercado. Aliás, já conquistaram e tomaram conta, invadiram sem o devido cuidado e sem a devida regulamentação. E eu digo isso porque tenho questionado, em função de ter sido, no passado, membro da comissão do Conselho de Ética da OMT, por 3 mandatos, fiquei 6 anos praticamente, como membro do Conselho de Ética da OMT, representando as Américas. São 5 membros só de cada continente. Um representante de cada continente. Então, me achei no direito, recentemente, há 2 anos, se tanto, 1 ano e meio, de questionar a OMT por que até agora não criou um marco regulatório para essas plataformas digitais, que foram surgindo aí na área do delivery, né? E tomaram conta do mercado, como o iFood, o Rappi, nas reservas de descontos de restaurantes, o Chef's Club, o The Fork, na reserva de hospedagem, o Airbnb, que realmente tomou conta, imaginou abrir o seu capital na Bolsa de Nova York, estimando em 150 bilhões de dólares, passou a 200 bilhões de dólares. Não é? A Trivago, a Booking.com, enfim, a locação de veículos, o Uber, a locação de barcos, as passagens aéreas, essas, então, o Decolar.com, o Kayak, e agora, surpreendentemente, a 123, que em pouco mais de 8 meses se tornou praticamente a dona do mercado, não é? Com uma plataforma que trabalha com as milhas aéreas e joga o preço dos bilhetes bem abaixo das outras. Enfim, o grande desafio que a OMT não conseguiu ainda entender, ou não quer entender, ou não tem interesse em entender, é que essas plataformas precisam ser regulamentadas rigorosamente. Veja que nenhuma dessas plataformas pagam qualquer tributo ao Estado. A Airbnb tem a sua sede no norte da Irlanda e só lá ela recolhe imposto. Não é o único lugar do mundo que ela bota algum dinheiro em termos de arrecadação. Em nenhum outro país, em nenhum outro lugar, se cobra imposto ou tributo dessas plataformas. Eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque é devido ao Estado,
elas ganham fortunas. A Airbnb desbancou a maior e primeira rede internacional, até com todos os serviços turísticos, que foi a Thomas Cook, acabou quebrando a Thomas Cook, e sem que nada aconteça, e elas continuam trabalhando. Então, como é que vocês veem essa situação que eu tenho discutido tanto na academia de eventos de turismo, com principal, e isso me assustou mais ainda, porque quando discuti isso, estava lá o Favila, que é meu confrade na academia, e eu questionei o Favila. Favila, você foi secretário executivo da OMT. Como é que você vê isso? Ele falou, eu vejo com muita preocupação, porque quando estava lá, e isso foi discutido, não houve reação que se esperava sobre qualquer possibilidade da OMT intervir nesse assunto. Então, isso me preocupa realmente. Eu gostaria de ouvi-los, começando pelo Luiz e depois pelo Cani, por favor. Luiz. Professor, eu sou de uma época, né, em que existia uma regulamentação muito rígida, né, dos serviços turísticos. Na hotelaria, por exemplo, né, o hotel precisava estar registrado. Para ele ter classificação em estrelas, tinha que cumprir N normas, né? Sim. Agência de turismo, por exemplo, me lembro quando eu comecei a lembrar, lá, só era permitida uma agência em cada município, não podia abrir outra agência no município para não ter concorrência, né? E esse processo, vamos dizer, de regulamentação, ao longo do tempo, foi sofrendo um processo de desregulamentação, né? Que, aliás, né, é um processo que ocorre, né, na economia como um todo. Liberalismo econômico aí vem avançando cada vez mais, né? As plataformas em geral também, não só as turísticas. Em geral, né? A economia como um todo, né, a ideia sempre é desregulamentar, né? É deixar a livre concorrência, né? Só que o mercado de livre concorrência, né, ele é muito mais um mercado de concorrência imperfeita do que concorrência perfeita. Claro. Né? Então, o que a gente observa é a formação de grandes cartéis, de grandes monopólios, né? Notadamente nessa área da informação. Né? Hoje, as maiores empresas do mundo, né, não são indústrias, né, não são mineradoras, não são petrolíferas, são empresas de informações, né? Sim. E que são, de certa forma, monopolísticas no mercado. E isso está se refletindo também no turismo. Né? Existe uma busca, né, de maior liberdade, né, de empreendedorismo, das pessoas criarem, né, seus negócios, tá certo? Porém, grande parte deles acabam ficando na mão dessas OTAs aí, né, as grandes OTAs aí, que dominam o mercado. Né? E o que a gente observa, né, primeiro que não existe nenhum controle, né, como o senhor falou, não existe nenhuma regulamentação para eles funcionarem, né? Então não existe controle de qualidade, né? E depois existe um processo de, vamos dizer, concentração da renda turística na mão dessas instituições. Né? Exatamente. Um hotel acaba vendendo a sua diária para uma operadora dessas daí, né, a preço de banana, porque ele só consegue vender se ele tiver nessa plataforma, senão ele não consegue vender. Né? Então, realmente, eu acho que a sua preocupação tem razão de ser, né? E a gente precisa pensar como a gente
trabalhar, né, essa questão da revolução tecnológica aí, né, Sim. considerar que é irreversível isso, mas de outra forma, de outra parte, tentar ter algum processo de controle para a gente garantir, né, mínimos de qualidade, mínimos de direito para o consumidor. Não sei se é Perfeito, a Luiz. opinião do Cani, né? É. Cani, Não, eu só gostaria, Cani, de lembrar que, só e complementando o que eu disse, que em 2019, que foi o último levantamento feito, o fluxo turístico mundial, o tráfego turístico mundial receptivo foi de 1 bilhão 795 milhões de turistas em todo o mundo. Isto caiu em função da recessão e da pandemia, da Covid. Hoje, houve uma estimativa, eu não diria que foi realmente levantado este dado, mas hoje estaria, segundo a WTCC, em torno de 700, entre 650 e 700 bilhões. Tá? Então, veja a queda brutal que ocorreu. Claro que eu estou falando do receptivo internacional e não estou falando do turismo interno de cada país. Tá? Claro que esse número estaria também englobado no tráfego turístico global. Mas se você for para o receptivo internacional, para o turismo doméstico, turismo interno de cada país, também caiu um número muito significativo. Apenas para elucidar aí, enquanto as plataformas registram números gigantescos, nós temos aí números que, se for feito agora um levantamento, nós vamos verificar que os números caíram significativamente em função da pandemia, principalmente, e da recessão econômica. Mas também, evidentemente, acredito que, se, por um lado, essas plataformas ajudaram as viagens se tornarem mais rápidas na prestação de serviços, e você veja a crise que nós tivemos de combustíveis, a questão da crise aérea. Eu me lembro, quando eu ainda pesquisava lá na USP, chegamos a fazer um levantamento naquela época, o custo dos serviços nos aeroportos correspondiam a 1,7, pegando os 3 principais aeroportos, hubs, na época, chegava a envolver aí, a gravar em torno de 1,7 assento por destino. Hoje, considerando os serviços no mundo, esse número foi para 3 ponto qualquer coisa, 3,3, e no Brasil chegou a praticamente 5,6 assentos por destino. Não é? Então, para vocês terem um número
de referência e que, ainda com todas essas facilidades, o que está acontecendo não só com o custo do transporte, como de hospedagem. Mas vamos lá, Fernando. Muito bem. Acho que, mais uma vez, eu estou em linha com o raciocínio do Luiz. Eu, outro dia, lendo um livro aí sobre essas questões, eu internalizei um conceito que o autor endereçava ali, que é o de soberania tecnológica, né? Sim. E mesmo olhando os países desenvolvidos, o autor coloca hoje um embate majoritário entre os Estados Unidos e a China, né? E Sim. destaca essa dormida no ponto, digamos, que a Europa teve diante desse movimento, né, do que estava acontecendo. Então, a gente tem, sim, uma condição de desigualdade de competição, né? Isso é até título, né, de um livro, as grandes empresas de tecnologia que na sua origem foram startups e hoje são rotuladas como upstarts, têm isso como estratégia, né? São modelos de negócios que precisam se aprimorar no curso do voo rapidamente, se disseminar em grande escala, e eles lidam com essa adesão, né, com a penetração das suas soluções em mercados, justamente para exercer esse instrumento de pressão contra questões regulatórias, né? Mas, com toda certeza, são condições não isonômicas, né, de competição Sim. que temos. E considerando que o setor de turismo é majoritariamente composto pelas pequenas e micro, né, a gente tem um cenário bem dramático. Então, esse é o primeiro ponto, né? A questão regulatória, ela não vem ajudando a uma competição sobre as mesmas condições. Um segundo ponto é que, ao mesmo tempo em que elas monetizam sob essa expansão, elas acumulam conhecimento também sobre os mercados consumidores, sejam porque dentro delas as transações ocorrem, sejam porque antes de efetivar a compra, elas estão gerando, o usuário gera comportamento de interesse, de buscas, de cessão de dados sobre várias coisas, sua idade, seu gênero, a composição do grupo de viagem, aonde ele está, onde ele quer ir, em que época que ele quer ir, enfim. Então, se tem um novo contexto em que não apenas você tem na transação uma radiografia da movimentação turística e do tipo de consumo, né? Mas você também tem um acúmulo de conhecimento para dados preditivos, ou seja, elas também têm informações prognósticas, né? Futuras de possíveis comportamentos de consumo. Então, essa é a segunda preocupação que se tem. E aí, por fim, eu acho que também nos deparamos com um relativo controle do mercado, porque, assim como aconteceu também no turismo analógico, você acaba priorizando ou empurrando ou persuadindo o consumidor a comprar aquilo que talvez seja mais conveniente pela margem de contribuição às empresas. Então, os destinos estão aí, eles estão postos com seus equipamentos, com a sua infraestrutura e com os postos de trabalho e emprego,
mas não necessariamente a demanda, né? Então, a gente tem, diante desse cenário, uma necessidade de uma política de Estado, até para que se contraponha à base de informações à informação que essas empresas nos oferecem, né? Então, a inteligência artificial acaba customizando aquilo que a gente consome a partir das próprias seções de dados que a gente oferece para a ferramenta, né? E fica aquela situação maluca em que, enfim, a gente acaba tendo essa sensação de que temos os mesmos gostos, viajamos para os mesmos destinos, usamos os mesmos equipamentos, quando, na verdade, a gente está sendo persuadido, condicionado para tanto. Então, caberia ao Estado também oferecer o contraditório de uma base de dados completa, correta, ampla, e que possa apresentar outras alternativas de consumo também para os viajantes, né? Então, a gente acaba sendo sugado dentro dessa lógica sob essas plataformas. Eu queria somar a ponderação que o professor Mário Carlos trouxe sobre a questão de comportamento de viagem, porque, em especial aqui em São Paulo, talvez a gente também esteja vendo um fenômeno novo decorrente da pandemia, que é as cidades próximas da região metropolitana tendo um crescimento de moradores, né? Então, a gente tem tido uma migração mais qualificada, pessoas buscando qualidade de vida interiorana, mais calma, mais pacata, com, né, todas as possibilidades que uma cidade grande deixou de oferecer. Então, esse trabalho à distância, ele também entra como um componente de soma nessa economia do visitante, né? Então, essas dimensões da conta satélite, elas precisam considerar esses novos fatores de um contexto de sociedade pós-pandemia. Eu acho que isso não é incidente geograficamente a todos os lugares, mas São Paulo, que sempre foi um polo emissor relevante, onde você tem concentração de gente e poder de consumo, a gente percebe, num raio de até 2 horas, esse fenômeno está acontecendo, né? E está mudando completamente o varejo das cidades e a dinâmica econômica das cidades também, né? Então, são os apontamentos complementares que eu faria. Muito bom. Gislene, estamos com 1 hora de programa. Temos algumas perguntas? Não temos perguntas. Eu acho que o pessoal resolveu ficar quietinho assistindo hoje, prestando atenção no que vocês trouxeram aqui, e resolveram ficar quieto e pensar um pouquinho mais antes de fazer as perguntas. Muito bom. Bom, já que não... eu queria provocar um pouquinho mais o Luiz Renato e o Fernando Canning, no sentido de como é que está, quero ouvir a opinião de cada um. Veja, vamos cutucar um pouco a questão do Programa Nacional de Regionalização do Turismo. Na verdade, foram identificados 374 regiões turísticas. Identificados é o número que o Ministério apresenta. E algo em torno de 2.732 ou 31 municípios de interesse turístico, MITs. Muito bom. Na verdade, este é o desenho do Programa Nacional de Regionalização do Turismo. Porém, com raríssimas
exceções, e São Paulo é uma exceção, porque esse programa nasceu no Ministério, o Vinícius passou pelo Ministério e avançou com isso, e ele chegou a São Paulo com toda aquela situação que ele viveu no Ministério e tocou à frente. A USP participou através da FEA e especificamente do Instituto da Fundação da Administração, da FEA. FIA, aliás, da FIA. E desenvolveu esse programa. Então, agora creio que pelo tempo e pelos resultados das eleições, esse é um programa que não pode parar. É preciso, seja quem for o próximo, seja o Haddad ou, eventualmente, o candidato do Bolsonaro, o vencedor, ele é necessário, efetivamente, dar continuidade a isso, porque foi desenvolvido por uma instituição séria, e ela partiu, é o único estado onde houve efetivamente, até onde eu sei, talvez alguma coisa próxima no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, até pela presença de duas universidades que trabalham essa questão. Então, houve um processo de clusterização da regionalização, ou seja, se desenvolveu os consórcios municipais de desenvolvimento regional, esses municípios que tinham já os seus conselhos de turismo passaram a ter consórcios, e esses consórcios já estão muito próximo àquilo que se denominou no programa de regionalização de ser denominado de IGRs, Instâncias de Gerenciamento Regional, onde efetivamente nós teríamos os resultados esperados para fechar esse processo de planejamento regional. Então, eu perguntaria ao Luiz e ao Cani se efetivamente vocês sentem esta necessidade, primeiro, ter chegado a esta realidade. Veja, São Paulo já fala nos distritos turísticos, que seria um processo clusterizado das regiões, já devidamente com as suas governanças desenhadas e absolutamente conectadas. Professor, eu vejo que, historicamente, partindo lá do programa de municipalização do turismo, depois do programa de regionalização do turismo, esse conceito de instância de governança turística local tem evoluído bastante. Sim. Em vários locais, aí com relativo sucesso, mas eu ainda acho que é preciso avançar mais nessa questão das instâncias de governança. Grande parte delas, esses consórcios municipais, são instâncias predominantemente chapa branca, de representantes do poder público de cada município,
e Concordo. com a participação da iniciativa privada muito marginal. Não? E também do terceiro setor. Exatamente. A gente tem procurado defender uma tese aí de que é preciso criar, né, nos municípios e nas regiões, né, instâncias que sejam mais Ativas. que sejam menos estatais, não? Sim. Que sejam menos dependentes de verba pública, Sim. Não? Que criem mecanismos de gestão Claro. De organizações sociais, né? Como Sim. foi o caso da própria Embratur, que virou um serviço, não é isso? Né? A estrutura jurídica da Embratur. Né? Eu tenho visto em muitos municípios que eu tenho trabalhado, né, que o Conselho Municipal de Turismo ele funciona muito mais como um órgão consultivo da prefeitura, mas sem nenhum poder de deliberação, nenhum poder mais ativo na aplicação das políticas de turismo. Né? Então, eu concordo com o senhor que essa questão das instâncias de governança locais aí, ou regionais é o aspecto que a gente tem que aprofundar mais, trabalhar melhor. Perfeito. Cani. É um assunto que a gente já vem tido a oportunidade de trocar bastante com o Luiz e estou em linha também com esse raciocínio dele. Eu acho que é importante a gente entender essa cronologia da municipalização, que foi importante, né? A gente teve, em 88, uma Constituição muito municipalista. Constitucionalmente, houve o processo de descentralização da gestão da saúde e da gestão escolar para o nível municipal, com fundos constitucionais, mas na área de turismo você não tinha esse fundo. Né? A gente teve ali contemplado o artigo 180, onde se reconhecia o poder do fato econômico, mas o sistema, né, ele não funcionou nesse abastecimento financeiro, com essa descentralização do recurso. Né? Mas, em 92, a gente teve a Rio 92, a Agenda 21, e naquele contexto, a gente tinha também esse fortalecimento do nível local, né? Era o pensar global e agir local, e o programa da OMT, que chegou pelas Américas travestido de PNMT, né? Ele estava em linha com esse contexto histórico. Acho que ele cumpriu muito bem o seu papel. Os estados do Sul, que foram muito disciplinados em Sudeste, né? Eles fizeram bem, né, a lógica do sistema local, e a gente teve avanços. E ele sedimentou condições boas para uma regionalização. Né? Agora, eu acho que a gente precisa, talvez, não precisamos jogar apenas com os extremos. Né? Eu acho que essa poligonal, esse desenho da região turística, hoje, ele precisa estar muito em linha com a espacialidade da demanda. Sim. E aí os observatórios eles são fundamentais. A gente precisa saber a geolocalização deles para atender a gestão do destino aonde isso é necessário, seja para otimizar os aspectos positivos, seja para contingenciar os problemas. A gente tem, nessa perspectiva de um território mais ampliado, além dos distritos, um esforço do governo federal com as áreas especiais de interesse turístico, que já eram um instrumento de planejamento físico-territorial e que voltaram à tona na discussão agora, mas que tiveram também um embate com o empreendimento dos distritos aqui pelo estado de São Paulo. Né? Mas eu acho que a gente tem essa oportunidade, então, de
definir essa poligonal da instância de governança muito em linha com o que dados, informações, conhecimento e inteligência dos observatórios podem subsidiar para a tomada de decisão, seja do setor público, claro, seja de outros atores. Sem Mas dúvida. Eu acho que esse apontamento que o Luiz fez, ele, ao meu ver, ele é uma luz no fim do túnel, que uma vez que os governantes passam, mas os empreendedores ficam, e muitos desses equipamentos não têm rodinhas para serem trasladados, eles precisam perceber que precisam de união, precisam juntar forças e junto com o público, né? Então, é uma espécie de parceria de natureza público e privada, e nesse privado as entidades de direito privado com fins lucrativos, mas também as sem fins lucrativos. Esse emaranhado de multi-stakeholders precisa empreender uma coalizão por um novo modelo de governança, né? Travestido de, por exemplo, uma organização social ou uma organização, uma OCIP, né, reconhecida localmente ou estadualmente ou em nível federal. Eu acho que é uma forma de atenuar essas alternâncias de poder que rebatem também no colegiado, seja ele consultivo ou deliberativo, intimidam, né, numa forma mais velada também uma participação do setor privado, que às vezes não quer se colocar ou se pronunciar de forma contraditória ao governante. Então, eu acho que pode ser um bom caminho nesse entendimento da dinâmica político-institucional que o Brasil, enfim, vem lidando. Perfeito, Cari. Eu acho que tanto o Luiz Renato como você coloca uma perspectiva que o Ministério não tem. E eu vou explicar o que eu estou tentando. Eu acho que o Ministério poderia investir, usar. É verdade que é o Ministério que tem menos recursos de todos os ministérios para investir efetivamente na sua missão principal. Mal dá os recursos do Ministério para o custeio. Eu estou lá no Conselho Nacional do Turismo desde o tempo... na verdade, quando era ainda o Caio, o ministro da Indústria, Comércio e Turismo, naquele tempo que a imprensa fazia questão de continuar chamando de Ministério de Indústria e Comércio, deixava o turismo sempre de fora. Como de fora realmente ficou, porque os recursos para o turismo eram escassos. Então, hoje, com o Ministério do Turismo, a partir de 2003, o Ministério não achou ainda o interlocutor para levar as diretrizes do Ministério à ponta, ou seja, aos municípios, tá? Aos estados e aos municípios. Então, delegou esta interlocução ao que chamamos lá no Ministério, ao Fórum Nacional, o Fornatur, Fórum Nacional de Secretários de Turismo. Bom, os secretários de turismo mal têm recursos para conduzir os problemas das suas respectivas pastas nos seus respectivos estados. Imagine ainda cuidar de um programa de regionalização nacional do Ministério. Então, essa visão da interlocução é equivocada. Acho que poderia se imaginar um trabalho mais efetivo e com muito mais competência, delegando aos observatórios esta possibilidade efetiva de
de acompanhar o Programa Nacional de Regionalização do Turismo, já nessa etapa visualizado. Eu não diria que está absolutamente fechado nesse número de 347 regiões turísticas. Né? Para isso, realmente, nós precisamos de um processo de clusterização que só pode ser feito através de um observatório de turismo. Não é? Portanto, um dos grandes problemas que eu vi até agora, e vejo, e tenho dito isso a todas as reuniões do Conselho Nacional de Turismo, embora tenhamos nos reunido muito pouco neste governo, foram poucas as reuniões, e é um conselho efetivamente consultivo, não tem poder de deliberar coisa alguma. Mas eu tenho insistido realmente nesta visão equivocada do interlocutor da política pública do Ministério do Turismo junto aos estados e aos municípios. Gislene, você já apareceu? Nós já estamos com 1h quase 1h17 de programa. Muito bom. Tá? E nós não temos questões aqui a serem respondidas. Aí está com o senhor, professor. O senhor quer continuar? Paramos por aqui e deixamos os nossos convidados. Não, eu passaria agora a palavra ao Luiz Renato e em seguida ao Cani para as suas considerações finais. Muito bem. Foi um prazer muito grande participar dessa conversa, né? Ainda mais com a grata presença do Fernando Cani, que ele foi meu aluno e meu estagiário, e hoje eu sou aluno e estagiário dele. Né? Mas é importante a gente discutir essa questão da informação no turismo, porque a gente está sempre conversando de uma forma muito abstrata, né, do que é essa nossa atividade. Né? Se a gente não tiver formas de quantificar essa demanda, se a gente não tiver forma de qualificar e quantificar a oferta, né? Se a gente não tiver condição de medir qual é o impacto dessa atividade, né, na geração de renda, na geração de empregos, né, a gente vai ficar sempre patinando. Né? Uma observação do professor no início ali, que eu achei bastante interessante, né? Além de a gente buscar, né, instâncias de governança que sejam mais com uma participação maior da sociedade civil, né? A participação, né, da universidade é fundamental nisso. Né? A universidade é que tem condição de forma imparcial, né, discutir essas questões, né, sem nenhum viés de influência desses monopólios aí da informação e da comercialização do turismo. Né? Então, é importante isso. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Cani. Bom, primeiro agradecer, Gislaine, pela possibilidade de eu tomar parte aqui. O Luiz tinha me compartilhado o link e vim com imenso prazer para assisti-los e tive essa oportunidade de interagir com duas inspirações e grandes referências para mim, como eu já disse. Acho que do ponto de vista mais do tema que foi tratado, e aí remetendo ao Sistur, ao seu sistema e subsistemas, eu acho que a gente tem uma lição muito relevante da Espanha, e eu falo de um ente governamental que é a Segitur,
porque a Sim. Segitur, quando foi criada, a internet não existia para uso civil, né? Ela existia Sim. incipientemente para conexão entre as universidades e se transformou no que a gente conhece hoje, né? Mas você tinha uma política de Estado com uma preocupação em se ter um braço, né, pensante, estratégico, antevendo mudanças estruturantes e exponenciais, mesmo sem se ter a internet naquele contexto. Acho que talvez essa seja a nossa esperança, de que se a gente não tiver um agro 4.0, uma indústria 4.0, um varejo 4.0, a gente não vai ter um turismo 4.0. E não se ter uma economia 4.0 diante de um contexto de mudanças globais, Sim. Significa estar fora do jogo. Então, querendo ou não, demorando ou não, a gente tem essa confluência, né, de trilhas desembocando na mesma avenida, e eu acho que é um momento adequado para que a gente tenha um Estado mais inteligente. Para que isso aconteça, ele precisa abraçar essa agenda digital, para que seja algo includente, para que seja algo de uma inteligência difusa, né, entre todas as partes, entre todos os lugares, e que a gente possa, enfim, lidar com esse processo de transformação no turismo, né, e em outros elos aí da atividade econômica, né? Acho que não vão existir destinos inteligentes despregados de cidades inteligentes. Então, a gente precisa aproveitar esse momento de maturidade de ambas as preocupações para a gente fazer essa junção, né? E compartilhada, porque, como eu peguei no início na fala do professor Beni, é um fenômeno abrangente, complexo, multicausal, né? Interdisciplinar, intersetorial, e assim o é também no meio digital. Então, acho que é uma oportunidade mais do que uma ameaça. Muito obrigado pela oportunidade, Luiz e Mário. Eu aqui agradeço a presença honrosa desses queridos companheiros e colegas que trabalhamos junto durante muitos anos, transitamos aí na pesquisa do turismo, portanto, ter o Cani e o Luiz Renato nessa live foi muito importante para mim, principalmente que os conheço há tantos anos, né? Que o velhinho que está ainda sobrevivendo a todas as passagens que a vida nos traz, mas buscando ainda e com muita esperança e trazendo para esse encontro a cada semana todas as pessoas que de uma certa forma contribuíram expressivamente para o crescimento e irão continuar com certeza esse trabalho ao longo do tempo. Haverá um momento que eu já não estarei mais aqui, mas eu tenho certeza que vocês estarão à frente desse grupo que um dia se tornou unido em função de um bem maior e de uma perspectiva mais ampla, que sempre foi o turismo. Muito obrigado pela participação de vocês dois, que eu considero realmente companheiros, colegas e amigos de longo percurso. Professor Cani,
Professor Cândido, surpresa agradabilíssima a sua participação. Se o professor Luiz Renato tivesse dado um G, o Fernando vai participar, não teria problema nenhum. Mas ele estava programado para fazer uma já. Tá aqui na programação. A nossa lista de programação ainda estava brincando essa semana. É tão extensa que vamos que vamos. Mas, professores, a colaboração dos senhores foi enorme aqui para o nosso programa. E se os senhores não estão, se por acaso os senhores já nos acompanharam em outras lives, as nossas lives estão indo para as salas de aula. Os conteúdos aqui debatidos, na sua quase que totalidade, são conteúdos inéditos, né? Materiais que ainda não estão disponíveis em livros, estão aqui na live, no canal do professor Mário, e nós estamos indo para a sala de aula. Volta e meia aparece um grupo de alunos participando, eu peço para eles participarem, aí depois eu os coloco num filminho aqui, e assim está indo. O professor Mário continua em sala de aula, ainda que remotamente, assim como os senhores também vão para a sala de aula junto conosco. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada também. Pois não? Obrigado. Falou. Obrigado, Gislaine. Muito obrigada aos que estão nos assistindo e estão quietinhos, aqueles que nos assistirão. E lembre-se, lá no canal tem quiz sobre turismo. Não percam. E na próxima semana nós temos uma live especial. Temos uma discussão sobre o Dia do Professor. Não percam. Um grande abraço e até lá. Avante palestra. Tchau, Mário.